Nós estamos fazendo uma panorâmica, né, sobre a questão da maldade, né, numa época como essa de crise, onde isso fica muito extenso, né? E lembrando que, né, o mal ele não é absoluto, né, não é, o bem e o mal não são diferenças absolutas, eles são relativos. E também ele tem seus atrativos, né, tem seus atratores. A gente vai falar de algumas perspectivas, né, algumas personagens, vamos dizer, do exercício, né, da maldade. Então tem uma metáfora, né, que a gente pode falar do carrasco, né, como sendo o homem sem alma, né? Então essa figura genérica da maldade. Então a maldade ela tem algumas características psicológicas importantes. Uma delas é quanto ao lugar da angústia. Então a gente pode dividir as pessoas, né, a grosso modo, naquelas que sentem angústia, que sentem ansiedade, né, que vivem a angústia, e tem as que provocam a angústia, né, que promovem a angústia, a ansiedade, né, que produzem esse sentimento no outro. Um outro elemento importante é que se trata de uma forma erótica do ódio. Então o ódio também, né, ele tem o seu erotismo. Não é só o amor que promove, né, o erotismo, mas o ódio, né, tem as suas formas, né, de erotismo. É muito importante, né, o sentimento de inveja, né, nessas situações, né. Também é importante a pulsão de domínio, né, a necessidade, né, de ter um domínio sobre o outro, sobre os outros, né, sobre uma pessoa, grandes comunidades. Também é muito importante, né, o dano, a perda, o prejuízo, o gozo, vamos dizer, a emoção mais forte, né, nessas situações é a experiência de causar algum dano. É muito importante, né, o que a gente chama da presença de uma inteligência negativa. Então é preciso que haja, né, a pessoa ela tem uma inteligência muitas vezes muito bem elaborada, muito meticulosa, de errar, né, de fazer coisas erradas. Porque se uma pessoa não tem essa inteligência e ela vai fazer alguma coisa errada, ela pega facilmente. Porque é muito mais difícil, né, fazer errado do que fazer certo. Então, para fazer errado, a pessoa ela tem que ter isso que a gente chama de uma inteligência negativa. Um outro ponto importante é o que a gente chama da liberdade negativa. Então a apropriação, né, do sentido, do conceito de liberdade para causar dano, né, para causar prejuízo aos outros. E, né, uma erotização, né, do risco, que é um ponto frágil, né, nessas pessoas, porque como o risco, né, se torna bastante atraente, elas onde eventualmente elas são pegas, né, onde eventualmente há uma brecha, né, na percepção do que está acontecendo. Então algumas figuras muito, de certa maneira, caricatuais, né, da maldade, uma delas é, né, o sadismo, né, que é um tipo de perversão, e a perversão ela precisa da visibilidade, né, ela se dirige ao outro, né, portanto essas situações, né, de abusos, né, de violências que vêm a público, né, que a gente fica sabendo, geralmente tem a ver com o sadismo, porque, né, as pessoas elas deixam pistas, né, deixam traços, e é muito importante no exercício sádico, como da maldade em geral, essa coisa do prejuízo, da angústia. É preciso que o outro sofra, né, é preciso que o outro se angustie, né, que o outro fique aflito, né, para que haja essa experiência que a gente chama de gozo, né, um para além do prazer, uma coisa que é além daquilo que usualmente a gente conhece como prazer. Então, um tipo de gozo diferente, né, que é muito comum, né, naquilo que a gente chama das perversões, né? Então, esses mecanismos que a gente está vendo, eles são basicamente psicológicos. Eles visam, geralmente, mesmo que se use a dor física, né, a destruição física, mas eles visam basicamente atingir a psique, a mente do outro, né, desestabilizar o sistema emocional, psicológico do outro. A gente tem, né, uma
é muito importante, né, nessas situações o que a gente chama as psicopatias, né, e as sociopatias. A diferença delas principal é que a psicopatia ela age, né, nas relações de curta distância, né, entre relacionamentos interpessoais, nas famílias, em pequenas comunidades, no que a gente chama de pequenos poderes. E a sociopatia é um processo mais social, comunitário, institucional, né, muito comum na economia, na política, né, na saúde, que visa, vamos dizer, atingir de uma maneira mais ampla a sociedade. Então são figuras que a gente não identifica diretamente. É muito difícil identificar, né, um sociopata, um psicopata diretamente, né, porque são pessoas que têm essa inteligência negativa muito forte, né, pessoas muito sedutoras geralmente e muito bem articuladas. Então a gente sabe da existência deles pelo entorno, né? Em torno dessas pessoas sempre tem figuras emblemáticas, né, como suicidas capazes de morrerem por eles, homicidas capazes de matarem por eles, né? Pessoas histéricas que são facilmente influenciáveis, né? Pessoas depressivas. Então essas figuras não só elas são atraídas, vamos dizer, por esse tipo de pessoas, como, né, o sociopata, o psicopata, ele tende a produzir esse tipo de situação nas pessoas em torno deles. Então é por essa situação, né, do entorno que a gente normalmente identifica, né, a presença do exercício de uma psicopatia ou de uma sociopatia. A gente tem também a figura do terrorista. Então o terrorismo ele é basicamente um ataque, vamos dizer, mental, psicológico, né, uma desestabilização que não é vinda necessariamente de um grande dano físico, né, um grande evento, grandes mortes, mas é, né, o exercício de uma desestabilização em relação a você não saber o lugar nem a hora, né, da provocação de um dano, de uma perda. Então a gente tem, né, no terrorismo, o terrorismo de Estado, né, e o terrorismo sectário, sendo que geralmente um acusa o outro, né, como sendo a causa, né, do início do terrorismo. Então a gente tem ali os sectários, né, mesmo Cristo, né, Barrabás, Cristo era também acusado, né, de fazer parte dos zelotes, né, dos sicários ali judeus, né. A gente tinha também os assassinos, os ismailis, né, que ligados ali ao movimento muçulmano. Então sempre teve, né, esse movimento do terror, né, do terrorismo, sendo que todo Estado totalitário, né, a essência do terrorismo é o Estado totalitário, onde a gente tem não necessariamente, né, um atentado só à vida, mas a erradicação das diferenças, a erradicação das liberdades das pessoas, né? Então esse processo ele começa com uma espiral, né, na comunicação, na produção de uma desconfiança. Então o terrorismo ele visa desestabilizar a confiança, a segurança, né, e anular qualquer possibilidade de equilíbrio. Então essa incerteza do perigo, né, do local do perigo, da hora do perigo, é vamos dizer, a essência, né, do terrorismo. Então essa situação ela não é proporcional ao ato terrorista. O ato ele tende, né, o ideal do terrorismo é causar, através de um ato mínimo, você produzir um efeito máximo. Então essa condição ela tem como características mais fundamentais o menosprezo da vida humana, o menosprezo da lei e o menosprezo a qualquer perspectiva de futuro. E a gente tem a figura do torturador. O torturador, que necessariamente não é só essa figura emblemática, né? Ele pode se dar nas relações mais sutis, e que também, né, a tortura ela visa atingir o estado emocional, o estado psicológico, a estabilidade psicológica mental, mesmo que para isso se use o físico,
né? Se usa a tortura física, mas o mais importante é a tortura psicológica. O torturador, ele sempre visa, né, o outro, assim, ele tem um público que ele visa buscar o aplauso, a aceitação. Então, o exercício da tortura de alguns, né, ou de um, é para, né, o aplauso de um outro, de outros. Então, a figura, vamos dizer, desse torturador, né, desse carrasco, ele tem como objetivo explorar, né, os pontos de fragilidade, né, de instabilidade mental, emocional, daqueles a quem ele pretende exercer, né, a tortura, sempre tendo como perspectiva o aplauso, né, de outro ou de alguns outros.